pessoal, eu Henrique, psicólogo aqui de Vaiporã, psicólogo da Clínica Sensivita, está fazendo essa parceria aqui com a Secretaria de Educação. Esses vídeos agora vão ser sobre as perguntas que foram feitas aí com relação às temáticas que a gente trabalhou. Lembrando que o tema é limite, autoridade e atenção na medida certa. Então a primeira pergunta é, mesmo seguindo todas as recomendações, o comportamento do meu filho não melhora, continua birrento e agressivo. Como proceder? Gente, lembrando que todas aquelas orientações, principalmente relacionadas à birra, eram complementações gerais, né, sobre como é o comportamento, como que ele desenvolve, como intervir sobre o comportamento. Só que toda vez que a gente age na birra, tem que tomar cuidado com a seguinte interpretação. Primeira coisa, às vezes uma alternativa, uma estratégia feita com uma criança funciona, com outra não, né? As crianças são singulares, cada um segue uma cultura, cada um tem uma historicidade, cada pai teve uma historicidade diferente, cada um vive uma rotina diferente, então às vezes cada família tem uma possibilidade, outras têm menos possibilidade. Eu não falo nem em questão de financeira, mas questão de tempo mesmo, né, para ingerir ali sobre as intervenções. Interessante a primeira coisa que tem que ser feita para que essas intervenções funcionem. Birra é praticamente uma barganha que a criança faz dentro de vários momentos que ela tem ali, de vários contextos que ela vive. Então, principalmente, o pai e a mãe têm que estar em sintonia com as estratégias. Então, quando a mãe ou o pai faz a estratégia, necessariamente o outro cônjuge tem que seguir a estratégia, porque senão a maioria das vezes a criança faz essa barganha, a mãe dá a ordem, o pai flexibiliza, ou vice-versa. Então provavelmente se isso estiver acontecendo, as orientações não vão dar certo. Segunda interpretação, e a que mais acontece, é a que é mais errônea, porque isso é uma organização, essa primeira que eu falei. A segunda é, se o comportamento de birra está aumentando, é porque está fazendo efeito a sua intervenção. E é aqui que o pai e a mãe desistem, porque está aumentando, então está piorando. Não. Quando você começa a enfrentar o comportamento que você quer, de certa forma, extinguir ou transformar, ele aumenta com frequência e a intensidade desse comportamento. Então, quando você age sobre a birra, a tendência é que ela aumente, para depois ela ir abaixando de frequência e depois de intensidade, ou, dependendo do caso, o inverso. Aumenta a frequência, mas com intensidades menores, e depois também a frequência vai diminuindo. Então, tome cuidado em interpretar de que quando você começou a fazer as ações, a birra aumentou. Se isso aconteceu, mantém, porque a sua estratégia está dando certo, a estratégia está correta. E para você aprimorar ainda mais essa estratégia, discuta bastante com o seu cônjuge, para que vocês dois sigam a mesma metodologia na medida do possível, para que não tenha essa barganha e a birra ainda não se fundamente ainda mais dentro do seu contexto. Vamos lá para a segunda pergunta. Uma pergunta que não está no questionário, mas gostaria de uma informação. Crianças pequenas entre 2 e 4 anos, quando os pais se separam, seria interessante um acompanhamento? No curso, se os filhos são apegados ao pai. Com relação à separação, sempre vai ser um trauma para a criança, então o acompanhamento sempre é necessário, se possível. Mas pense assim, a questão da criança ali com 2, 3, 4, 5 anos está muito mais ligada à figura paterna e materna do que necessariamente a pessoa que está ali no seu contexto. Então, assim, toma cuidado em substituir. Essa figura tem que estar presente de alguma forma. A maioria dos pais, quando acontece separação, culpabiliza alguma situação. Mas a maioria das vezes a criança que não tem ainda noção de mundo como os adultos têm, quando ela acontece uma situação com relação a briga e separação, ela faz o movimento inverso. Ela se culpa da relação ter terminado, do pai ter saído de casa, ou que a mãe tenha saído de casa, ou das constantes brigas que acontecem. Ele acha que ele que é o agente culpabilizador da situação, e por isso que causa um certo trauma com essa criança. Essa criança que principalmente se culpabiliza, é muito interessante que ela tenha um acompanhamento. Mas se não tem a possibilidade de fazer esse acompanhamento com um psicólogo e outras terapias,
é interessante de que tenha um papo franco com essa criança, independentemente da idade, e um papo da realidade, não fantasioso, sem denominar culpados. Não é culpa do pai, culpa da mãe, mas é a culpa do contexto em que as coisas não estavam boas. E exemplificar para ele por que isso está acontecendo, principalmente para tirar a culpa dele. Então ele sem a culpa ele já consegue viver melhor na realidade, é um trauma a menos. O segundo trauma que pode acontecer é com relação à falta da figura, mas não necessariamente essa figura tem que estar presente o tempo todo. Essa figura tem que ser existente. Então a figura da mãe tem que estar existente, a figura do pai tem que estar existente. Mesmo não estando na mesma residência, não sendo uma família nuclear aí clássica, essas figuras podem aí, de certa forma, ter a participação ativa no contexto dessa criança e, de certa forma, ensanando a superação desses traumas que podem acontecer aí no decorrer da historicidade desse sujeito. Então, assim, nunca a culpa é da separação. A separação é um processo. Esse processo tem que ser explicado. Dentro das explicações e intervenções com esse processo, a criança tem, claro, a possibilidade e a capacidade de ir superando essa problemática.